O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que não foi feita nenhuma promessa de cargo ao ex-deputado Jean Willis. Porém, não descartou a possibilidade de que o Willis integre o governo. E aí eu quero trazer uma informação para vocês, porque nesta semana a nossa comentarista Elaine Keller mandou um e-mail para a Secretaria de Comunicação do governo questionando qual seria o cargo de Jean Willis para saber um pouco mais sobre essa possibilidade de nomeação. E aí a SECOM respondeu o seguinte para a gente: o jornalista e escritor baiano Jean Willis integrará a equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Paulo Pimenta. Atuará como assessor no planejamento de comunicação do governo. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias. Atenciosamente, SECOM. Então a gente precisa entender quem aqui não conversou com o ministro antes de dar essa resposta para a nossa comentarista Elaine Keller. Um abraço, Elaine, muito obrigado pelo questionamento. Está servindo para a gente aqui no 3 em 1 também. E eu quero entender de vocês agora se essa possível mudança de rota em relação a Jean Willis pode ser uma armadilha que o próprio ex-deputado plantou ao criar aquela celeuma com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Gani. Pode ser e pode trazer problemas para o governo. Tudo que esse governo não precisa é de mais brigas, ele precisa de pacificação. Então, o que o governo, pensando estrategicamente, com cabeça de governo, o que o governo ganharia colocando o Jean Willis na SECOM? Será que não seria muito mais interessante colocar alguém ligado ao centrão, alguém mais moderado, alguém mais pragmático, que não traria aí problemas de comunicação? Ele nem entrou e já comprou uma briga homérica com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Inclusive o governador que entrou com uma representação contra o ex-deputado Jean Willis por homofobia. Agora, Lula, quando assumiu o cargo, o Felipe Monteiro, falou muito em governo de coalizão. Jean Willis é interpretado, inclusive por os aliados de Lula, que estão ali num fogo amigo, como uma pessoa de colisão e não de coalizão. Perfeito. Você entende que haja, de fato, esse posicionamento do ex-deputado e que isso possa significar algum tipo de problema para Lula em vez de solução, como um assessor de planejamento da SECOM? A gente viu, no começo do governo Lula, o Janones, que tem uma postura semelhante ao Jean Willis, ter ficado de fora do governo. Né? O sonho do Janones era ter sido ministro da comunicação social do governo. Né? Sim. Mas por conta desse jeito combativo, esse jeito exagerado, esse jeito errático do Janones, né? O presidente Lula resolveu deixar o Janones de fora. Né? O Jean Willis, ele segue a mesma linha do Janones. Né? Então eu entendo que realmente o governo Lula não precisa disso. Né? Agora, com certeza, né, isso tem tudo a ver com a briga e com a manifestação que Jean Willis fez em relação ao governador Eduardo Leite. Né? Uma manifestação completamente equivocada, completamente exagerada, completamente absurda, né? Completamente fora de qualquer lógica, e com certeza o governo Lula recua. Agora, o que eu quero observar é que eu acredito que esse recuo está muito mais ligado a esfriar o assunto do que a tirar Jean Willis do cargo, do que tirar o Jean Willis de vez do governo, né? Até porque o Jean Willis voltou pro Brasil. Sim. E se filiou ao PT. Saiu do PSOL e se filiou ao PT, né? Ou seja, eu acredito que é mais para esfriar, esperar um pouquinho as coisas se acalmarem e chamar o Jean Willis para o governo de novo. Segre, você não acha que isso pode custar o cargo de Jean Willis, essa atitude dele? Eu acho que sim, mas vejamos a taxa que está aí. Pimenta menciona, existe a possibilidade de integrar a gestão. Isso, ele nega que houve uma promessa e de que uma promessa teria que ser cumprida, mas não nega a possibilidade de que ele assuma um cargo na gestão Lula. O pessoal da rádio está de volta e a gente está falando, pessoal, que o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, disse que não há uma promessa de que Jean Willis assuma um cargo, mas também não nega a possibilidade de que ele possa se tornar assessor especial da Secretaria de Comunicação ali de Lula. Então, fala, Segre. Quando você faz uma linha temporal, o que a gente observa pelas manifestações dos involucrados é a incorporação de Jean Willis estava fechada, tanto que tem essa manifestação da... o e-mail deixou isso muito claro. Claríssimo. Aí, de repente, vem a manifestação de Jean Willis contra o governador. E aí vem, negamos uma promessa como dizendo, você está de castigo, fica aí. Mas existe a possibilidade de... Então, me dá a sensação de que estão negociando. No que seria um vocabulário político, cuidado que eu posso te colocar no freezer ou te trazer de volta. Então, vai depender de você. Mas hoje seria um título num portal que o governo não precisa.
Então, muito provavelmente vão esperar um pouquinho e aí provavelmente, senão o Jean Willis não vai voltar ao país sem uma promessa de trabalho.